Muito bem, gente. Contem para mim, vocês são pessoas obedientes? Porque o nosso assunto agora é desobediência. Vamos conversar aqui sobre o crime de desobediência, artigo 330 do Código Penal, que vai dizer desobedecer a ordem legal de funcionário público. Só isso, tá? Então, simplesmente eu desobedecer uma ordem legal de um funcionário público já vai gerar aqui a responsabilidade penal por desobediência, né? Essa que é a ideia, né? Desobedecer ordem legal de funcionário público gera aqui crime de desobediência, né? Mais ou menos isso que eu tenho para contar para vocês nesse nosso agradável encontro. Bom, então, primeira coisa, sujeito ativo. Qualquer pessoa, gente, qualquer um pode desobedecer, né? Então, inclusive, né, o que diz a doutrina majoritária é o próprio funcionário público, né? O funcionário público pode eventualmente receber uma ordem de outro funcionário público. E se ele desobedecer, ele estaria praticando desobediência. O professor Gianpaolo Ismânio acha que não. Tá? Defende que seria prevaricação, mas é um entendimento mais minoritário, né? A gente vai ter aqui, de um modo geral, desobediência para todo mundo, inclusive para o próprio funcionário público. Tá? Agora, vocês aí são todos meninos obedientes? Vamos olhar exatamente o que significa a palavra desobedecer. Tá? Então, quando a sua mãe fala para você, me obedeça! O que significa desobedecer? Desobedecer é um não atender, é um não cumprir, é não fazer a ordem, né, que está sendo dada. Então, qual que é a relevância disso? Para nós aqui no direito penal, gente. Cuidado, né? Desobedecer, falando um juridiquês penalístico, pode ser tanto um fazer quanto um não fazer. Observem vocês, né? Que o que significa desobedecer vai depender muito da ordem que foi dada. É isso. Então, qual foi a ordem que você recebeu, né? O que você está obedecendo ou desobedecendo? Porque se a sua ordem for, faça alguma coisa, vamos pensar no exemplo da mãe dando bronca mesmo, né? Então, arrume o seu quarto. Então, a ordem é fazer, é uma ordem positiva, é um arrumar o seu quarto. Então, o que vai ser desobedecer nesse caso? É simplesmente você não fazer, né? Você não atender aquela ordem, é um desobedecer. Então, portanto, nesse caso, seria, né, um crime, entre aspas, omissivo, né? Você tem uma conduta omissiva, não fazer, que é desobedecer. Agora, se a ordem for negativa, for uma ordem assim, não faça alguma coisa, então não coma o bolo. E aí, você vai lá e come o bolo. Então, aí o seu desobedecer é um fazer. Então depende da ordem, mas observe, né, que esse raciocínio vale aqui para o crime também. Porque o crime de desobediência pode ser tanto omissivo quanto comissivo. Depende da ordem que foi dada, né? Depende exatamente do que está sendo exigido aí da pessoa, tá? E aí cuidado, né? Porque isso vai fazer diferença importante aqui para nós, como vocês já devem ter observado. Depois outra coisa, ele fala aqui em ordem legal, né? Desobedecer ordem legal. Ordem legal, gente, é um mandamento. Então não é um mero pedido, né? Porque assim, nada impede que o funcionário público faça um pedido. Fala, gente, vocês não podiam ir mais para lá, não sei o que. Isso dificilmente, né, vai gerar desobediência. Você simplesmente desobedecer a um pedido, tá? O que gera desobediência é uma ordem que tem que ser legal, como eu disse, tá? Então é aquela mesma questão do crime de resistência, né? Uma ordem legal. Se for uma ordem ilegal, uma ordem absurda, é claro que não vai cumprir. Mas uma ordem legal, dada por autoridade competente, seguindo os trâmites adequados, né? Você pode ter a desobediência dessa ordem, e isso, evidentemente, pode configurar aqui o delito, o crime de desobediência, tá? Sem problema nenhum. Tá? Cuidado aqui, gente, com algumas coisas que são importantes, né? Então, veja. Essa ordem legal, para que possa ensejar aqui, né, uma desobediência, ela pressupõe um dever de obedecê-la. Cuidado com isso, né? Porque para eu desobedecer, eu preciso ser obrigado a obedecer. O que parece meio óbvio, mas como vocês vão ver, vai ter consequências importantes aqui. Porque vejam, por exemplo, né, digamos que o cara está sendo preso. Vamos falar de novo da resistência, né, entre aspas, à prisão, assunto que a gente aprofundou no último vídeo. Vejam, vocês sabem disso. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Né? Então, se eu estou sendo preso, eu não sou obrigado a chegar e falar assim, ó, me algeme, me leve. Né? Tem até preso que pode fazer isso, né? Preso que é mais simpático, tudo, ok. Mas isso não é necessário, tá? Observem que não existe essa necessidade. Então assim,
Se o cara está sendo preso, vai ser preso, né, naquele momento anterior à exibição do mandado. Falei para vocês que a exibição do mandado é o momento da concretização da prisão, né? Então, o sujeito vê lá o policial chegando com um papel lá na mão, que tem toda a cara de ser um mandado de prisão. E ele fala, pare! E aí o cara não para, ele sai correndo. Está cometendo desobediência? Não. Por quê? Porque ele não é obrigado a fazer aquilo, né? Ele não tem o dever de atender aquela ordem, tá? Cuidado com isso. Aqui a gente vai ter a consumação no momento da conduta, né? Então, nenhuma grande novidade, né? A gente tem aqui a consumação no momento em que o agente realiza a conduta de desobedecer, que pode ser tanto uma conduta positiva quanto negativa, conforme eu já falei, né? Esse é um crime que admite tentativa só quando comissivo. Porque vamos lembrar aquela regra que vocês já sabem, né? Crime omissivo próprio não tem tentativa, né? Já falei para vocês isso muitas vezes. Desde quando nos conhecemos, naqueles saudosos tempos, né, em que nos encontrávamos na FDRP presencialmente. Então, lá no Direito Penal 1, falei para vocês, né, crime omissivo próprio não tem tentativa. E aqui a desobediência pode ser um crime omissivo próprio, então também não vai ter tentativa, dependendo aqui do caso. Tá? E a questão fundamental, né, que vocês podem estar até um pouco assustados nessas alturas, né? Vocês podem estar pensando assim, nossa, professor, mas será então que toda vez que eu desobedeço algum comando aí de um funcionário público, eu estou cometendo crime de desobediência? Que medo, né? Agora eu fiquei preocupado. Vou dizer para vocês, não, né? Não é toda vez que você desobedece o funcionário público que você está cometendo desobediência. E vejam bem, hein? Não estou dizendo que vocês devam desobedecer o funcionário público, não é isso. Mas, né, não é toda vez que você desobedece que você comete desobediência. Por quê? Porque diz aqui a legislação, né, que quando houver previsão de sanção administrativa para aquela desobediência, não vai ter, né, ilícito penal, né, vai ser um mero ilícito administrativo. Então, por exemplo, trânsito. Você está dirigindo seu carro lá pela rua e o guarda apita, manda parar, né, no cruzamento. E você, não vou parar, né? Não vou respeitar esse guarda. Você vai lá e avança, vai embora. Tá? Isso aí seria desobediência, né? Teria aqui uma desobediência. Mas assim, não vai ser o crime por quê? Porque você vai tomar uma canetada, né? O guarda vai anotar sua placa, vai te mandar uma multa violentíssima, porque você desobedeceu a ordem dele. Então, como já tem a multa, não vai precisar aqui da sanção penal. Tá? A sanção penal é só para situações em que não tem essa previsão de algum tipo de castigo, algum tipo de sanção administrativa. Tá bom? Então, sobre desobediência, isso que eu tinha para falar com vocês. Agora, sem perda de tempo, a gente já passa aqui para o próximo assunto. Vamos falar aqui duas palavrinhas sobre desacato, né? Artigo 331 do Código Penal. Esse aí até fica uma lição de casa para vocês, né? Quem gosta do tema, vocês podem fazer umas pesquisas aí, porque nós temos entendimentos já mais ou menos recentes, no sentido de que desacato não seria crime, né? No sentido de que não haveria um crime de mais de desacato, que esse crime estaria revogado, não recepcionado pela Constituição, enfim, tá? Existe esse entendimento, né? Que não haveria mais um crime de desacato, fica aí a lição de casa para quem tiver interesse nisso. Aqui, vamos imaginar que existe o crime, vamos fazer um estudo sistemático que nós estamos acostumados, né? Então veja, todos vocês, né, já sabem o que é desacato, né? Já ouviram falar. Repartição pública, muitas vezes a gente entra, tem aquele papelzinho lá, né, que tem o tipo penal do desacato, o artigo 331, falando qual que é a pena, né. Então você já tem mais ou menos a ideia, né, uma ideia intuitiva, é o conceito que o seu tio dentista daria também aqui para o desacato, né, que nós teríamos desacato sempre que o sujeito vai lá e, entre aspas, xinga o funcionário público, né, então haveria desacato por conta desse xingamento ao funcionário público, tá. Esse conceito, gente, não está errado. Né? Ele não está errado, mas ele tem um perigo, tem uma coisa aqui que vocês devem observar, né? Desacato não é igual a injúria, tá? Porque injúria é crime contra a honra, vocês já ouviram falar, é aquele crime que acontece quando eu xingo alguém, né? Então eu vou lá e falo, por exemplo, né, seu civilista, é um xingamento terrível, né? Civilista e corintiano, meu Deus do céu, né? Se alguém me chamar de civilista e corintiano, eu acho que eu sou capaz de cometer um homicídio, né? Uma coisa muito séria. Isso é injúria, tá? Então daí tem gente que vai simplesmente dizer assim, né, mais leigo, tá, não quem é da área jurídica. Então o desacato é injúria praticada contra o funcionário público, é mais ou menos isso? Não, né, não é exatamente isso. Por quê? Porque o desacato, ele não é um crime contra a honra.
tá? Então lá na injúria a gente está preocupado com a honra, então vai me chamar de corintiano, vai me chamar de civilista, eu vou ficar profundamente magoado, né? Vou sofrer, então a preocupação é essa. Aqui, gente, no desacato, a preocupação não é nesse sentido, tá? Então aqui não estamos falando, né, em honra do funcionário público. Na realidade, né, o crime aqui é contra a administração pública. Lembrando que estamos no capítulo dos crimes contra a administração pública, tá? Então não estamos preocupados se o funcionário vai ficar magoado ou não. Tanto que o crime de injúria é um crime de ação penal privada. Então se a pessoa ficar ofendida, ela contrata lá um advogado, né, e toma as providências, então, inicia lá a ação penal por meio de uma queixa-crime. Enquanto que o desacato, né, é um crime de ação penal pública. Né? E por quê? Porque não estamos tão preocupados com os sentimentos do funcionário público, né? Nós estamos preocupados com o prestígio da administração pública. Porque quando você ofende o funcionário público, você está também ofendendo o prestígio da administração. Então veja, como todos sabem, eu sou funcionário público, né? Sou funcionário aqui da Universidade de São Paulo. Então, se vocês pegarem e começarem a falar por aí, por exemplo, porque o professor Daniel, ele não corrige as provas, né? Ele pega as provas e aí ele joga para cima, o que cai no lustre ele dá 10, o que cai na mesa ele dá 5, o que cai no chão ele dá 0, o professor Daniel não prepara a aula, né? Ele só fica contando piada e não dá matéria, né? Alguma coisa assim. Se você pegar e começar a falar isso a meu respeito, por exemplo, você está me desacatando. Né? Mas não é, o problema não é tanto eu, né? Eu que vou ficar magoado porque você está falando mal de mim. O problema é que você está atingindo a imagem da USP, da Universidade de São Paulo. Porque você está dizendo, ó, a USP está contratando qualquer um aí, né? Que Zé Mané aí que faz tudo errado é professor aqui. Né? Então, é nesse sentido, tá? É uma ideia de manter o prestígio, né? Manter essa qualidade, né? Que o serviço público deveria ter, pelo menos teoricamente. Você sabe que na prática nem sempre é assim, tá? Então é importante que vocês notem isso, né? Sujeito ativo, gente, qualquer pessoa, inclusive funcionário público, tá? Então não pense assim que alguém que é funcionário público está livre de cometer o desacato, né? Então, dentro da faculdade mesmo, se eu começar a xingar lá outros funcionários, né, no exercício da função, posso cometer desacato sim, não tem problema. Não é porque eu sou professor lá que eu tenho imunidade, que eu posso falar o que eu bem entendo, posso fazer o que eu bem entendo. Claro que não, né? A gente vai ter aqui o desacato também aqui nesse caso, né? Cuidado, gente, muito cuidado com questão de advogado, né? Porque assim, direito é uma coisa que é meio infernal no direito, de um modo geral, não só no direito penal, né? É que para você ser um bom jurista, você tem que conhecer muito bem as leis. E tem muita gente aí advogando, né? Que não conhece muito bem, né? Que sabe de orelhada, de ouvir falar, mas nunca estudou a fundo assunto nenhum, né? Nunca leu a lei com calma e acaba fazendo bobagem. Então vejam. É verdade que o Estatuto da OAB confere imunidade ao advogado. Então o advogado, né, ele tem imunidade judiciária, que a gente chama. Né? Então isso por conta aí de situações que eventualmente podem ficar mais tensas, né? No julgamento pelo tribunal do júri, numa audiência de família, né? Pode acontecer às vezes do advogado ficar um pouco mais irritado, falar alguma palavra mais forte, né? Então existe essa imunidade, né, tanto para o advogado, e também tem a mesma imunidade, não sei se vocês sabem, para a parte. Tá? Então, vocês imaginam uma audiência de família, né, tá discutindo lá um divórcio, daí as duas partes começam a se estranhar, se xingam, né? Existe uma imunidade aqui, mas cuidado, é uma imunidade para crimes contra a honra, não para o desacato. Não tem imunidade para o desacato. Então cuidado, que tem advogado por aí que acha que pode xingar o juiz, né? Que vai chegar lá na sala de audiência, falar umas coisas feias pro juiz e que tudo bem porque ele tem imunidade. Não está tudo bem, ele não tem imunidade, né? Isso é crime de desacato. Tem um caso aí que eu conheço, já faz alguns anos, que foi um caso assim, um advogado chegou na audiência e começou a reclamar, né? Começou a chamar o juiz de você, né? Não seguiu lá todos os procedimentos normais, né? O juiz, muito paciente, falou para ele, doutor, eu posso lhe dar voz de prisão por desacato, né? E o advogado, pode nada, você não pode fazer nada, porque eu sou advogado, eu tenho direito, eu tenho prerrogativa, eu tenho não sei o quê, né? E aí ele falou umas coisas mais feias assim pro juiz, que eu não vou repetir porque eu sou uma pessoa pura. E o juiz só falou para ele assim, vejo que o doutor não anda estudando ética profissional. Ele foi lá, abriu o código de ética, mostrou para o advogado, falou, a imunidade é apenas por crime contra a honra, não se estende ao desacato. Então o doutor está preso em flagrante por desacato. E, como diria Arnaldo César Coelho, está certo o juiz. É isso aí, né?
a gente tem aqui, efetivamente, né, um desacato e não tem imunidade nenhuma, tá? Cuidado com isso. Bom, a conduta é ofender, humilhar, desprestigiar, né? Tudo isso vai gerar desacato, conforme vocês já imaginam, por palavra, por gesto, né? A discussão que tem aqui, né, que é uma discussão que não é unânime, né, se vocês olharem no material, eu escrevi lá para vocês, né, que o funcionário público precisa estar presente para perceber a ofensa. Então, assim, muitos autores vão fazer essa diferenciação para ajudar nessa diferenciação entre a injúria e o desacato, tá? Não me parece ser o mais adequado, né? Eu acho que a grande diferença que tem entre injúria e desacato, né, e acho que é assim que vocês devem guardar, é que o dolo é diferente. Quando eu falo em injúria, o dolo, né, a intenção do agente é de ofender a vítima, né, ele vai ofender aquela pessoa. E no desacato, a intenção é de desprestigiar a administração pública. Então, por exemplo, se alguém vai lá e me xinga de corintiano, de civilista, né, a parte de corintiano não tem nada a ver com a minha função de professor, né, porque eu poderia ser corintiano, são paulino, palmeirense, isso não muda nada, né. Então dificilmente, né, me chamar de corintiano vai gerar um desacato, porque não tem nada a ver com a minha função, né? Quando eu prestei concurso, ninguém perguntou qual que é seu time, você é corintiano, então está reprovado. Não, né, isso não faz parte da seleção, né? Agora, se a pessoa me chama de civilista, eventualmente até dá para pensar no desacato, brincadeiras à parte, né, até dá para pensar, porque se eu estou lá como professor de direito penal, e estão me chamando de civilista, então quer dizer que eu não entendo nada de penal, que eu sou péssimo no que eu faço. Então aí você pode ter um desacato, tá? Então eu acho que é melhor assim, melhor vocês entenderem pelo dolo, né? Eu acho que é um sistema que funciona melhor, né? Crítica sem intenção de ofender não é desacato, não gera desacato, obviamente, né? Porque precisa ter essa intenção de ofender a administração pública. Você vai falar, eu acho que você deveria fazer assim, o assado, né? Isso dificilmente vai gerar crime, né? Não precisa o funcionário se sentir ofendido, isso é irrelevante. Pedir desculpas depois também é irrelevante, diferente lá dos crimes contra a honra, né, que às vezes tem a retratação, né, você tem aí renúncia, né, aqui perdão, aqui não tem nada disso, tá? Aqui ação penal pública, né, incondicionada, tá? A jurisprudência costuma exigir, o que eu acho que está certo, um ânimo calmo e refletido. Ou seja, né, tem que ser uma situação em que o funcionário público não está fazendo nada, está tratando lá o cidadão com educação, com respeito, e o cara sem motivo nenhum vai lá e xinga. Aí você teria aqui o desacato, né? Não tem o desacato caso, né, o funcionário público tenha começado, né? Então o funcionário chega lá, chega o cidadão e fala, bom dia, o que tem de bom hoje? O que você quer? Eu queria, você não quer nada, você não manda nada aqui. Aí se o cara pega, fica irritado, né, acaba respondendo uma coisa assim um pouco mais grave, dificilmente vai ser desacato, porque o funcionário público que começou, né, começou tratando mal. Então isso pode gerar aqui um problema, tá? Em razão da função pública, eu já expliquei, né, a ofensa tem que ter a ver com o trabalho dele. A consumação se dá no momento da ofensa, né? Então daí é difícil a tentativa, né, a mesma coisa da injúria, né, então é difícil você ter a tentativa, porque normalmente você vai falar, né, então falar, fiquei rouco. Não é nada, né? Não vai ainda nos atos preparatórios, enfim. E absorve eventual crime de injúria, obviamente, né? Difamação, vias de fato, né? Contravenção penal de vias de fato, ameaça e lesão corporal leve, tá? Se houver aqui lesão corporal grave, aí a gente vai ter, né, um concurso formal entre o desacato e a lesão corporal grave, porque daí de fato é demais, né? O cara além de xingar, vai lá e bate, né, e causa uma lesão corporal grave, você vai ter responsabilidade pelos dois crimes. Tá bom, gente? É isso. Por desacato já estamos conversados. Não percam na sequência, a gente conversa um pouquinho sobre tráfico de influência, artigo 332 do Código Penal. Até lá.